Nepantla é uma palavra asteca. Significa o espaço entre dois mundos. É um entre lugares. No uso contemporâneo, o termo Nepantla é usado para falar da experiência de estar entre duas culturas. E esse não é um lugar confortável, é um não lugar doloroso. A escritora chicana Glória Anzaldúa recuperou esse conceito de Nepantla para falar sobre um pensamento fronteiriço, onde múltiplas identidades se conectam. O não lugar pode ser um lugar de mediação. Vivenciar esse lugar de contradições pode ser profundamente produtivo, de criatividade e ação política. Nepantla, hoje, é um lugar que eu quero trazer aqui, juntando mulheres surpreendentes, que vivem nessa fronteira. Porque a Ava, ela vem da esquerda, mas você não pode classificar ela como uma petista clássica. Que não cabem em nenhuma das caixas que tentam colocá-las. A Tabata, inclusive. Como é que ela vai votar? Pela linha do partido ou pela dupla militância que ela está revelando? Que divergem e convergem entre si, mas que criam ação e movimento político. Minhas perguntas não são só para saber o que elas querem mudar na política, mas também como a política mudou cada uma delas. Eu sou Manuela Dávila e você está ouvindo Ela Pode, um podcast do Instituto Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. As duas mulheres que eu convidei para a conversa de hoje vivem num espaço Nepantla. São criticadas pela direita e pela esquerda, ou por progressistas e conservadores, justamente porque não têm medo de ocupar posições que alguns veem como contraditórias. Deputada federal por São Paulo, Tabata Amaral, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Manu. Um prazer estar aqui com você. Muito animada também para conversar com a Ava. Obrigadão pelo convite. Obrigada. Vereadora de Goiânia, Ava Santiago, muitíssimo bem-vinda. Que coisa maravilhosa, encontros que só a Manuela Dávila é capaz de nos proporcionar. Obrigada pelo convite. Então, quando eu decidi juntar vocês duas, e eu falei sobre isso nos nossos bastidores, eu pensei que seria muito legal, porque a gente tem muito em comum. Nós três enfrentamos cursos similares a ciências sociais, ciência política, sociologia. Nós três, em algum momento, fomos as mais votadas, né, nas nossas cidades, nos nossos estados. E nós três estamos na política desde muito cedo, desde os 20 e poucos anos, né? E vocês duas são mais jovens que eu, ou seja, tecnicamente, são de uma geração abaixo da minha. Mas a gente tem diferenças também, e algumas diferenças são bem marcantes. Eu sempre estive em partidos totalmente identificados com a esquerda. Eu fui militante do PCdoB por 25 anos. A Tabata entrou no PDT e depois se filiou ao PSB. Mas já foi convidada e dialogou muito com outros partidos, como é o caso da construção e do esforço de construção de aliança com o próprio PSDB, um partido social-democrata. A Ava é do PSDB, por isso que eu disse que esse encontro aqui seria tão interessante. Mas ela é paqueradíssima pelo PT. Para a gente falar um pouco sobre os partidos e falar um pouco sobre essa salada, né? Essa salada mista que nós temos aqui, eu quero começar perguntando se vocês acham que ainda cabe falar em esquerda e direita e como vocês identificariam, definiriam cada um desses espectros políticos. Ava, ordem alfabética? A Tabata, tá vendo? O modelo dela de astrofísica veio para a conversa. Ava, criou um critério. Ava. Olha, Tô brincando, eu tô jogando a bucha para ela. Não, sim, meu ideário de mundo, ele tá primeiro calcado no evangelho, né? Eu sou uma mulher evangélica da Assembleia de Deus. E recentemente até me perguntaram como que era ser uma crente de esquerda, uma evangélica de esquerda. Vale ressaltar, gente, que eu estou em Goiás. Das pessoas aqui de Goiás, eu sou mais comunista que a Manuela Dávila, tá bom? Então, mesmo sendo do PSDB a vida inteira, eu sou o quadro da esquerda de Goiás. E isso também dá um nó na cabeça de muita gente, porque eu sempre fui do PSDB, porque eu sempre fui da Assembleia de Deus, e eu
e eu tenho o evangelho como meu principal parâmetro de atuação. Eles me perguntaram como que é ser uma crente de esquerda. Eu disse, olha, todos os valores que me pautam, que são prioridade para mim, eu aprendi primeiro no evangelho de Cristo. Então, se vocês acham que eu sou uma crente de esquerda, eu nunca reivindiquei para mim. Eu sou crente, porque para mim o evangelho ele é absoluto, ele responde às perguntas sobre a minha visão de mundo de maneira completa. Se as pessoas acham necessário me vincular como uma crente de esquerda, talvez seja porque elas identifiquem mais esse corpo, essa agenda que eu defendo por causa do evangelho como sendo uma agenda de esquerda. Então elas é que acham que a esquerda está mais parecida com Jesus, não sou eu que estou reivindicando esse lugar, sabe? E eu acho que cabe falar em direita e esquerda. Eu acho que a gente não precisa tratar isso como sendo um fantasma que nos afasta, porque talvez o nosso desafio seja compreender que falar em polarização no cenário político atual é que empobrece a nossa percepção, porque polarização eu tinha na época da faculdade, quando eu já era do PSDB e discutia com os meus amigos do PT, e a gente debatia por um grande tempo, e depois a gente construía consensos em alguns lugares, em outros não. Nem tudo a gente consegue construir consenso. O que a gente tem hoje é uma messianização, uma radicalização que extrapola os polos que sempre conviveram. Então eu vivi a polarização e acho que ela era importante, porque os polos, acho que na astrofísica até tem explicações para isso também, né? Os polos ali dentro de um espectro viável. Hoje a gente saiu disso, a gente rompeu com essas margens, então cabe falar em esquerda e direita, mas eu acho que o mais urgente é a gente falar em extremismo. Obrigada. Tabata. Eu fui muito sábia ao pedir que a Ava fosse antes de mim, porque eu me identifico muito com o que ela trouxe. Também fui criada dentro da igreja, no meu caso, dentro da Igreja Católica, e para mim é muito evidente que as minhas primeiras lições, não só de valores, mas de serviço, de como que eu poderia viver aqueles valores no dia a dia, vieram na igreja. O trabalho que eu fiz com os vicentinos, com os grupos de jovens, no TLC, que, enfim, é um movimento super importante para a juventude na Igreja Católica, foram os primeiros passos para que depois a luta que eu trilhei na educação, na rua, na sala de aula, pudesse ser dada, para que depois as batalhas que eu venho travando na política pudessem acontecer. E quando a gente fala dessas duas palavras, esquerda e direita, eu acho que elas são isso, duas palavras. Numa primeira conversa, numa aproximação, é mais fácil. Você, no imaginário coletivo, está mais identificado com essas pautas ou com essas outras. Mas é isso, são duas palavras. Querer resumir nossos valores tão complexos, nossas posições, esse mundo tão complexo em duas palavras, acho que aguenta os primeiros 5 minutos da conversa. Depois precisamos de outras. E aí, nessa busca por outras palavras, eu venho achando que funciona mais falar do que eu defendo, do que eu aprendi a defender, do que me define. Eu defendo um país com mais oportunidade, com mais igualdade. Eu acredito que a desigualdade é a maior mazela desse país. Eu tenho uma posição inegociável na defesa de direitos muito básicos, na defesa de que homens e mulheres, brancos e negros, pessoas com deficiência ou não, precisam ter sua dignidade garantida, precisam ser respeitadas, precisam ter os instrumentos para atingirem seu potencial. Eu acredito que a defesa do meio ambiente ela é inegociável também, e que a construção de um mundo sustentável não é irreconciliável com a economia. Pelo contrário, o Brasil tem muito a ganhar protegendo sua cultura, protegendo seus povos, deixando a floresta em pé. Mas aí, como a gente não tem aqui o tempo do mundo para falar de tudo isso, fico talvez com o que mais me defina e me mova, que é o combate à desigualdade e que é acreditar que a educação é o principal instrumento para a gente fazer isso. E aí, da educação, a gente fui sendo levada a olhar para outras questões, como é a desigualdade de gênero, como é o tabu que a gente tem em torno da saúde mental e essas muitas outras batalhas que eu sei que nos unem também. Eu fico ouvindo vocês, né, com essa sensação de quem veio antes e que acompanha também a maneira como a trajetória pública de vocês repercute, né? Muito marcada, ambas acabam falando um pouco sobre isso na primeira resposta, por um não lugar, porque
a esquerda ataca a Tabata por ter ideias econômicas mais próximas ao liberalismo, né? A igreja muitas vezes não acolhe a Ava por achar que ela se relaciona demais com a esquerda. Como é para vocês, né, enquanto mulheres que são ainda muito jovens, e recebam isso de mim como um elogio, né, lidar com isso, né, com essa coisa de saber quem são, de defender as suas ideias, mas olhar para os dois lados e ver, nossa, o lado de cá não me aceita, o lado de lá me critica, né, como é conviver com isso na militância, na construção da figura pública, mas também vocês com os dilemas, com as reflexões pessoais de vocês. Olha, eu acho que esse é um sentimento que atravessa a gente, mas ele atravessa qualquer pessoa que se proponha a uma jornada mais complexa do que os check-ins das carteirinhas que as pessoas acham que podem emitir para nós. Então, isso a gente, até o Derrida, né, um filósofo, um antropólogo, fala sobre, ele traz esse conceito, né, da différance, que é você não é própria em lugar nenhum, então vários lugares te pertencem, mas para onde você volta no final. Eu acho esse conceito muito interessante, mas ao mesmo tempo o que me angustia é que em 2022 eu estava conversando com a Bené, que é a minha grande inspiração da política, uma mulher incrível, a gente estava almoçando juntas, e a Bené falou para mim assim, nossa, há 40 anos atrás eu apanhava tanto no PT por ser evangélica e apanhava tanto na igreja por ser do PT, eu não acredito que 40 anos depois você está passando pela mesma coisa. E a gente começou a chorar falando disso e foi muito marcante para mim porque também mostra como nós amadurecemos pouco no nosso narcisismo, que é de olhar para os lugares e para as pessoas e querer se identificar integralmente com elas para que elas possam ser assimiladas como parceiras, como aliados. Então, eu penso, e isso não é só o outro, eu também tenho o narcisismo que a militância nos impõe, porque a gente vai também se recrudescendo. Isso não necessariamente é só sobre ego, muitas vezes também é sobre defesa, né? A gente acaba querendo se defender do diferente para se proteger. Como que isso me compõe? Eu acredito muito no poder dessas contradições. Eu só consegui, aqui em Goiás, por exemplo, enfrentar um reacionarismo pesadíssimo. O diretório do PSDB aqui, presidido por mim, eu fui a primeira mulher a presidir o partido aqui, e foi o único diretório do Brasil que apoiou o presidente Lula nos 2 turnos. Vocês imaginem a loucura disso, tanto que as minhas pluminhas de tucana ficaram chapiscadas, assim, nas pessoas querendo servir uma tucaninha na bandeja. Na igreja também, irmãs que fizeram meu chá de fralda, eu fui demitida, né? Fui demitida grávida, não tinha mandato, meu marido desempregada, meu marido trabalhando em outra cidade. As missionárias se organizaram e fizeram meu chá de fralda. Isso foi em 2018. Em 2021, algumas delas não falavam comigo. Elas me viram nascer. Elas eram meu chá de fralda. Elas me viram minha mãe, meu pai faleceu, enfim, tem uma história bem parecida com a Tabata, a primeira vez que eu ouvi contando a história dela me emocionou, porque tem muitas semelhanças. Meu pai faleceu, minha mãe foi vender marmita para me sustentar, essas irmãs viram minha mãe trabalhando assim, eu entregando comida e tal, e de repente elas pararam de conversar comigo por causa do bolsonarismo. Já voltaram, a gente já fez as pazes, mas a gente identificou essa brutalização. Então, o que eu entendi? Não sou eu que estou no lugar errado. Isso aqui que não está muito certo, isso aqui que tem que mudar. E eu permaneci nessa direção enquanto ia trabalhando para o realinhamento dessas possibilidades. Tabata, antes de tu responder, eu quero agregar como a Ava avançou para essa relação dela conflituosa com o próprio PSDB, né, por manter firme as convicções que ela julga que são coerentes com a história, com a trajetória, com o que ela acredita. Tu também teve uma passagem que foi uma passagem de expulsão, né, de um debate sobre a tua expulsão. Expulsão não, porque nem isso tiveram coragem, mas eu já explico. Mas do debate público sobre a possibilidade de te expulsar do PDT durante a votação da reforma da Previdência. Se tu puder conjugar a primeira pergunta que eu te fiz com a segunda, sobre como esse drama atravessou, inclusive, as tuas escolhas partidárias e o desfecho dessa situação, da tua migração para o PSB, vai ser legal. Claro.
eu estou me identificando muito com a trajetória e com a fala da Ava, e só registrar que, enfim, eu conheci a Manu quando eu estava na faculdade e olhava muito para ela como essa mulher que desbravou tanto para a gente, né? Então é uma honra estar aqui também nessa conversa com ela. E você, Ava, sempre rezando por você, desejando muita força e vendo com orgulho as batalhas que você trava. Eu acho que eu fui aprendendo a ficar confortável, eu tive que aprender a ficar confortável com esse não lugar. Mas isso não começou na política para mim. Eu tenho uma trajetória muito diferente. Não era para eu estar aqui nessa cadeira conversando com vocês, não é esse lugar que desenharam para mim. Por várias razões. Eu venho de um contexto familiar de muito amor, mas que foi atravessado por muitos problemas sociais. Minha mãe engravidou muito jovem, foi abandonada pelo meu pai biológico, meu pai tinha doenças que até hoje são tratadas com muito preconceito, como é a dependência química, o alcoolismo, o que significou crescer numa ocupação, o medo do despejo, as ameaças de fiscais corruptos da prefeitura. Então, todo esse contexto fez com que olhassem para mim e não vissem muitas coisas no meu futuro. Aquela tia que dizia... eu tenho muitos, né? Eu tenho 26 tios por parte de mãe, então eu posso dizer... O bom é que dá para dizer, ninguém desconfia quem é. Uhum. Pode soltar indireta no ar, né? Que boa. Chega no Natal, Ava, fica 24 se olhando e pensando, é o outro, porque o Narciso acha feio que não é espelho. Não. Gente, polêmicas à parte. Mas eu cresci ouvindo, esses meninos vão ser drogados igual o pai. E foi a educação que mudou a forma como eu me enxergava, como minha família se enxergava, enfim, como a gente via tudo isso. Só que também eu não sou uma pessoa típica da periferia. Eu fui atravessada por muitos problemas sociais, de ter que trabalhar muito cedo, a convivência com o medo da fome, o desemprego dos pais, mas a verdade é que tem muita coisa que nunca me atravessou. Esse é um Brasil extremamente desigual, racialmente falando. Eu nunca tive que lidar com racismo. E só para dar um exemplo, sabe? O próprio fato, meus pais vieram do Nordeste aqui para São Paulo. Então, uma vida de muita luta, mas eu tive muito mais oportunidade, mesmo na pobreza, do que meus primos tiveram no sertão da Bahia. Então, não vou aqui falar dessas desigualdades todas que se atravessam e se somam, mas para dizer que muito cedo, e quando eu começo a ganhar bolsas de estudo, eu entendo que eu não sou a pessoa típica daquela escola particular, daquele contexto social, não sou. Eu trabalho desde 7 anos de idade, sabe? Eu encaro a vida de um jeito muito mais real do que muita gente, amadureci muito cedo, mas eu também nunca fui a pessoa típica da periferia. Eu tive oportunidades que muita gente nunca ouviu falar, que muita gente nunca pôde deslumbrar. Então, essa coisa de quem sou eu veio para mim muito cedo. Quem sou eu, enquanto bolsista de uma escola particular, voltando depois de 2 horas de transporte público, tão novinha para começar uma outra jornada, sabe? E aí, quando eu vou para a faculdade, eu perdi meu pai para as drogas logo depois que eu fui aceita em Harvard. Tudo isso ficou ainda mais complexo na minha cabeça, e a culpa que vem, por que eu estou fazendo faculdade e meu irmão está saindo da escola pública sem nunca ter tido uma aula de química, sabe? E aí, quando eu vou para a política, eu já estava acostumada com esse não lugar, que é esse... Eu sou católica, e que significa ser uma católica feminista, que foi a polêmica das últimas semanas que me envolveram. Eu não me envolvi, que me envolveram. Então, enfim, tudo isso para dizer, gente, que eu fui me acostumando e acho que tentando ver o lado bom disso. Meu último sobrenome é Pontes, e eu adoro isso, porque eu consigo juntar muita gente diferente, e eu consigo dialogar com muita gente diferente. Então, uma longa volta, Manu, eu nem respondi sua outra pergunta, perdão, mas para dizer que não é 100% confortável para mim ainda, é mais fácil quando você se parece com as pessoas, mas hoje em dia, eu reivindico com muito orgulho esse lugar de ponte, sabe? De conviver com tantas bolhas diferentes. E só para não deixar de responder sobre o partido político, a gente pode falar com mais profundidade sobre a minha visão econômica, que é sim uma visão de centro, que é uma visão que busca um Estado mais eficiente, mas eu nem acho que esse foi o ponto principal. Ser diferente, se você é uma mulher jovem que não está batendo continência para um homem, é um agravante. As ameaças de morte, as ameaças de estupro, tudo isso que eu sei que vocês também, infelizmente, vivem,
a agressividade que eu vivi dentro do PDT lá atrás, eu não fui a única posição discordante, mas eu fui a única mulher jovem que falou não. Se não me convenceu, eu não vou junto, não. Eu vou fazer o que eu acho que é certo. E aí, ser uma mulher jovem vem sendo um grande agravante na minha trajetória política. Mas tá tudo bem, sabe? Tem valor nisso também. Tabata, eu achei muito bonito isso que tu falaste sobre ser ponte e se conecta exatamente com o que eu queria conversar com vocês agora, né? E achei que talvez a ideia de ponte seja mais bonita que a de não lugar. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Annie Ernaux, que ela fala sobre essa coisa de não ter um lugar, né? Ela chega a cunhar a expressão de a ideia de ser transclasse, né? Porque ela tem origem na classe operária, passa a frequentar aquela pequena burguesia intelectual francesa, né, das letras, de letrar as pessoas, o que é algo muito sério na França, e ela passa a vida inteira procurando um lugar, né, procurando se ver e acaba não se vendo. E tu traduz isso de um outro jeito, chamando isso de ponte, né, da ideia de conexão entre os dois mundos, e não necessariamente de não estar em nenhum deles. Vocês convivem com isso, né, permanentemente. Como, fico olhando, tu com esse olhar que as pessoas vivem dizendo que trabalha muito com o social e, ao mesmo tempo, se conecta muito com algumas agendas econômicas, como tu mesmo disseste agora. A Ava, com essa questão de ser crente e de se orgulhar desse lugar, né, desse lugar da sua trajetória, dessa sua escolha de vida, e, ao mesmo tempo, dialogar mais com a esquerda. Esse é um elemento determinante dessas tensões dentro dos partidos de vocês. É impossível pensar nessas pontes lá dentro, ou dentro, para não ficar, já que na família dá para dar indireta, tá, mas partido a gente só tem um. Então, para não acharem que é uma indireta interna, né, nos nossos partidos, todos eles. Todos os partidos são majoritariamente masculinos, todos os partidos, ou boa parte dos partidos ainda, tem um comando de herdeiros muito forte. Eu acho muito importante essa questão de classe e de sobrenome também. Eu fiz a minha campanha aqui toda baseada nisso, menos herança, mais esperança, porque nós estamos em um estado assim governado por herdeiros, né? Eu falei isso aquele dia no nosso encontro, Manu. É muito chocante que o governador de Goiás seja o sexto da família dele a governar Goiás, que o vice-governador seja herdeiro, que todos os presidentes de poder sejam herdeiros, e isso é muito... Isso organiza os partidos políticos, sabe? E o poder dos herdeiros geralmente é um poder masculino, e ele é uma concentração de privilégios, e aí todos esses atravessamentos, né, essa palavra, compõem esse horizonte super desafiador do partido. Então a gente tem que ser também, a gente tem que ser barraqueira também, e treteira. Eu sou muito treteira nesse aspecto. Muita gente, eu brinco que eu tenho medo de ir beber água na cozinha 3 horas da manhã e ter uma pessoa perguntando, mas por que o PSDB? Porque essas pessoas estão por toda parte perguntando por que o PSDB. Todos os lugares, sabe, eu tô no show, tô no samba, aparece alguém, mas e por que o PSDB? E aí, eu sempre digo, cara, os partidos políticos precisam ser disputados por dentro. Eles são estruturas de poder que concentram milhões de reais de fundo partidário, de fundo eleitoral, que determinam as candidaturas. Os partidos precisam ser defendidos, para começo de conversa, que é uma percepção que eu tenho sobre democracia. Esse modelo de democracia, a gente não pode permitir o esvaziamento dos partidos políticos, porque eles sempre precedem a tirania. Então, nenhum partido tá bom, nenhuma instituição tá boa. Eu preciso de um messias, eu preciso de alguém que é muito maior e melhor do que tudo isso. E não, cara, quem não dá conta de disputar os partidos por dentro, quem não dá conta de construir partido político, geralmente é muito mais messiânico e narcísico do que com uma compreensão mais complexa de coletividade, de soluções que precisam ser construídas na base do convencimento, sabe? Então, eu tô no PSDB desde sempre, e eu sempre disputei esse partido. E essas disputas são duras. Já aconteceu várias vezes de pedirem a minha cabeça para o presidente do partido. Eu criei aqui em Goiás a Frente Goiana contra a redução da maioridade penal em 2014, e um dos principais expoentes da redução, a favor da redução da maioridade penal, era o delegado Valdir, que era deputado federal do PSDB na época. Pra vocês terem noção, o slogan dele era 45 do calibre 00 da algema,
porque a crise é sempre estética, né? Então, além de tudo, ele era muito cafona. E aí, então, ele ficou grilado porque eu expus o fato de que você ser parlamentar e ser a favor da redução da maioridade penal, eu posso até entender do ponto de vista filosófico. Agora, você comemorar a aprovação da maioridade penal e do jeito que foi naquela época, que foi aquele golpe do Eduardo Cunha, votou uma vez, foi rejeitado, ele fez o golpe para votar de novo e ser aprovado. E um parlamentar comemorar isso, ele é comemorar o fracasso do Estado, comemorar o fracasso do parlamento, porque se você tira tudo do adolescente e tem que encarcerar no final, quer dizer, deu tudo errado, a gente não devia nem estar aqui. E ele ficou puto porque eu falei isso e falou, você tá, na época, ele falou assim, você tá no PSD, você tá no partido errado, eu fui o mais votado de Goiás. Eu falei, que legal, o Tiririca foi o mais votado de São Paulo, isso não era nenhum parâmetro de qualidade e tal. Ele falou que ia pedir minha cabeça pro governador Marconi na época, era o nosso presidente estadual e governador de Goiás. Eu continuei no partido, ele saiu. Então, são enfrentamentos que são necessários, porque se a gente vai se empurrando para um lugar onde todo mundo está igual, essas instituições e essas estruturas vão ficando para os nossos inimigos, vão ficando para aqueles que querem nos abater, vão ficando para aqueles que atuam permanentemente para retirada de direitos. Então, eu prefiro firmar o pé aqui, disputar aqui, do que simplesmente tirar meu time de campo para ir para um lugar mais confortável. Eu tô junto nessa. Política é ocupação. O que eu reivindicava no PDT não era que eu fosse dona da verdade, é que eu tivesse voz, é que eu sentasse na mesa para tentar convencer. E é isso que eu, quando sentei para conseguir na justiça o direito de sair do PDT, sentei para conversar com os partidos, era isso que eu reivindicava. Eu quero poder ter voz, mas não é a Tabata. São agora os 600 mil votos que eu recebi aqui na disputa pela prefeitura. Essas pessoas merecem respeito. Minha voz não pode ser anulada porque eu sou mulher, porque eu sou jovem, porque você não vai com a minha cara, porque você não me conhece desde que eu nasci. E isso, até reconhecendo, eu venho encontrando muito no PSB. Não quer dizer que não tenha disputa, tá tudo bem. Não quer dizer que não tenha machismo, isso não tá tudo bem. Mas é um partido em que eu sento para conversar. Já ganhei e já perdi disputas internas. Mas o que eu reivindico é a oportunidade de construir junto. E eu concordo 100% com a Ava. Essa crise que a gente está vivendo no Brasil passa pelo enfraquecimento dos partidos políticos, a esquerda e a direita. A ausência de um projeto de centro-direita que permitiu que a extrema-direita proliferasse. E no nosso campo progressista, se a gente não se renova, se a gente não está na rua, se a gente não consegue se comunicar, a gente vai para a eleição para perder. Então, acho que a gente tem que fazer essa construção, que é essa que a gente estava brincando do mapa, que é de filiar gente bacana, sabe? Que é de montar os diretórios, que é de disputar as eleições. E eu sou muito otimista. Eu acho que o nosso país se atrapalhou muito, tem todo um debate dessa geração pós-ditadura, né? Acabou a ditadura e tinha muita gente muito grande que tinha lutado muito, mas talvez por mérito, por vontade dessas pessoas ou não houve muito espaço para crescer do lado. Esses partidos não se renovaram. E aí abriram o espaço para os extremos. Então temos que fazer melhor, sabe? Temos que abrir espaço para gerações que estão vindo. E não é uma unidade no lugar da outra. É essa mistura que é positiva. A gente defende diversidade porque a gente acha que todo mundo junto vai construir soluções melhores. Tem um dos lugares que vocês são atravessadas por ele a partir da ação concreta, que é o lugar da disputa pelo direito das mulheres, que também é marcado por não lugares, né? Por pontes, por caracterizações super rígidas. A Tabata tem uma trajetória super afiada com projetos em defesa da mulher, e eu vou citar um exemplo, que é de trazer a público o debate sobre a distribuição de absorventes para meninas, né, meninas e mulheres. Né, um debate que é super relacionado com permanência na escola, com dignidade no mundo do trabalho, né, porque a gente sabe as condições que as mulheres mais pobres enfrentam, né, quando não tem absorventes. E camisinha é distribuída em posto de saúde. Absorvente a gente levou décadas, né? Exatamente. Exato. Ao mesmo tempo, Ava, tu trouxeste à tona o debate sobre os leitos para as mulheres mães de natimortos, né? Aliás, um debate que tem muito a ver com respeito ao momento duríssimo que algumas mulheres vivem e que se tornou lei a partir do debate que tu fizeste na cidade de Goiânia, que tomou as redes e a vida
de mulheres atravessadas por essa dor. Então, na prática, vocês se dedicam às causas das mulheres, mas dentre os lugares que vocês se percebem, vocês se veem como mulheres feministas? Com certeza. Posso começar, 100%. Vai, arrasa. Essa coisa das palavras, né? Quando eu olho para a definição do que é o feminismo, que é a luta por igualdade, que é a luta pelo nosso lugar, que é a luta pelo respeito, pela nossa segurança, pela oportunidade, eu não consigo não me identificar com isso. Agora, eu sei que nesse mundo super polarizado que a gente está vivendo e com tanta desinformação, essa palavrinha que significa algo tão positivo para mim, ela pode significar de uma maneira completamente torta uma tentativa de uma opressão das mulheres sobre os homens. Então, eu não tenho um problema de explicar o que significa o feminismo. Eu não tenho um problema de explicar o que essa luta aqui, para mim, ela é tão positiva. Mas, com toda certeza, é uma palavra que já foi usada inúmeras vezes para me desqualificar, como se fosse um palavrão. E aí eu que tento ser muito paciente, tá, me explica aí o que é feminismo para você, porque acho que a gente não está falando sobre a mesma coisa. Para mim, feminismo é sim sobre a luta pelos absorventes, para que nenhuma menina perca a aula, é a luta que a gente está travando agora por licença paternidade, porque eu quero famílias fortes. A instituição mais poderosa e influente da sociedade é a família. Uma família forte, unida, com disposição, energia, dinheiro, recurso para focar na primeira infância, é a melhor prevenção que a gente pode fazer para uso abusivo de drogas, para crimes futuros. Então, eu quero investir nessa instituição com licença paternidade, com o pai presente nos primeiros dias. Mas é isso, a gente hoje em dia está vivendo um momento tão maluco que uma palavra que para mim sempre teve uma conotação tão positiva foi distorcida a tal ponto que a gente tem que explicar. E se lá na frente tiver que mudar a palavra para ressignificar, tá tudo bem. O que importa para mim é a luta, é o que ela significa. Olha, eu não só me identifico como uma mulher feminista, como eu acho muito importante disputar justamente esse sentido do que os feminismos, que são múltiplos também, né? Porque mesmo me identificando como uma mulher feminista, eu tenho várias divergências com outras mulheres feministas. O feminismo, para começo de conversa, não é um clubinho de amigas. Acho que muitas vezes os homens tratam a gente assim porque eles se organizam em clubinhos de amigos, da broderagem. Eles acham que a gente se organiza dessa forma também, não. Mas a gente não tem como só se organizar no nosso clubinho de amigas, porque a gente está lutando pela sobrevivência desde o instante que a gente nasce, ao longo dos séculos. Então a gente sempre se organiza na luta e não só no grupinho do Zap, do futebol, entendeu? Então esse ponto eu acho importante porque aí cabem as nossas divergências, mas é muito impressionante como os inimigos dos direitos das mulheres tomaram para si o posto de defensores da família e começaram a acusar as mulheres feministas que sempre defenderam as famílias como inimigas da família. Então, eu sempre digo que a gente precisa disputar de volta a defesa da família porque ela nos pertence porque somos nós que lutamos pela redução das desigualdades, somos nós que lutamos pelo fortalecimento das chefes de família, somos nós que lutamos por políticas verdadeiras de proteção das infâncias e da vida, porque quando a gente defende a dignidade, os corpos das mulheres, a segurança das mulheres, a gente está defendendo a vida de maneira concreta. Então eles, quando nos atacam, eles são os verdadeiros inimigos da família, e nós, que eles acusam de destruidoras da família, somos historicamente o cordão de proteção das famílias brasileiras, porque quando o bicho pega, em qualquer casa, é nas costas das mulheres. Em qualquer família, são as mulheres que se organizam primeiro para resolver. Se alguém nasce, são as mulheres que resolvem. Se alguém adoece, são as mulheres que resolvem. Os sonhos são as mulheres que mobilizam para realizar. Então, quando eu me identifico como uma mulher feminista, uma crente feminista, que é um negócio assim, primeiro porque a Bíblia é radicalmente contra as injustiças, é radicalmente contra as opressões. Então, eu acho que desafiador é ser crente e não ter esse posicionamento. Quem é crente e não se mobiliza para proteger mulheres é que está sendo crente errado, não sou eu. E mais do que isso, é muito importante a gente reivindicar que foram essas mulheres, nas mais variadas formas de mobilização e de luta, que garantiram os principais direitos assegurados para as famílias brasileiras até hoje. As principais conquistas que atingem de maneira abrangente as famílias brasileiras vieram das lutas de mulheres. Vocês duas convergiram naquele episódio
do PL, que ficou apelidado como PL do estuprador, né? Mas vocês também têm posições divergentes com relação ao tema da legalização do aborto no Brasil. E essa posição de vocês é uma posição que certamente encontra resistências, né? Resistências da Tabata, no caso do seu eleitorado mais liberal, né? De centro-esquerda, digamos assim, e que defende a legalização do aborto, e da Ava, no seu eleitorado também mais à esquerda, né? Porque, sendo de um partido mais de centro-direita, tu tens muitas eleitoras mulheres de esquerda que são crentes ou não e que se identificam contigo. Esse é um outro não lugar de vocês? Eu acho que esse é um não lugar. Eu acho que o debate do aborto é um atalho, assim, tão vil. O debate do aborto tocado pela extrema-direita é um atalho tão superficial das demandas das mulheres. Quando o presidente Lula me chamou para conversar, aí eu falei para ele: presidente, foi votado aqui o regime de urgência do aborto em 23 segundos. Pergunta para uma mulher crente, fala assim: a senhora tem 23 segundos para dizer quais são suas urgências para o Brasil. Nenhuma vai falar que é aborto. A senhora tem 46 segundos, nenhuma vai falar que é criminalizar o aborto, aliás, que é prender adolescentes grávidas estupradas. Nenhuma vai falar isso. Se o senhor der 46 segundos, nenhuma vai falar isso. Isso não é... Se o senhor der 10 minutos para uma mulher evangélica, ela ainda não vai dizer que lutar contra o aborto é a prioridade dela. Então, às vezes, essa bancada evangélica que está aqui, que na verdade me perdoem a franqueza, são chantagistas, são barganhadores que usam a fé da gente para pegar carga estatal, para pegar emenda PIX, para ficar pressionando, botando o presidente na parede, botando o campo progressista na parede para depois fazer negócio. É isso que eles fazem, negócio com corpo de mulher, negócio com sangue de mulher, é isso que eles fazem. Então, eu digo, o que é urgente para eles não é urgente para as mulheres brasileiras. Então, esse debate, na minha avaliação, ele ocupa um lugar muito, muito perverso quando ele é manipulado pela extrema-direita, e a gente precisa enfrentar. E eu faço isso nas nossas igrejas. Como que eu faço? Eu pergunto: pastor, o senhor é a favor de prender uma adolescente estuprada? Que vai abortar? Não. Se uma ovelha do senhor, não precisa ter sido estuprada não, uma ovelha do senhor abortar, o senhor vai chamar a polícia para ela? Ou ela vai poder recorrer ao senhor? Não, então assim, a gente está fazendo o debate errado. Porque na nossa prática a gente tem um comportamento e a gente está manipulando o debate para o outro comportamento. Nessa direção, a gente consegue sair desse não lugar e trazer as pessoas para uma racionalidade afetiva, que eu acho que é algo que está faltando bastante quando se trata de temas que são manipulados pela extrema-direita, porque eles tiram a racionalidade e eles tiram também o afeto. Muito bem, Ava. Tabata. Tentando construir em cima do que a Ava já trouxe. Eu tenho um posicionamento contrário à legalização irrestrita do aborto, mas eu defendo a lei do jeito que ela está. E eu me encontrei num lugar muito surreal para mim, que foi o de ter que dizer que não era razoável que uma menina adolescente tivesse uma pena muito menos maior do que a do estuprador. É isso que estava em debate. O que tentaram fazer foi jogar a culpa na menina que foi estuprada. Foi dizer que ela que deveria estar na prisão, que ela que deveria ter a pena máxima. E eu acho isso tão surreal, que a gente tenha que defender o que é óbvio. E aí, Manu, eu queria reivindicar uma coisa, que a maioria da população brasileira tem o mesmo posicionamento que eu tenho em relação ao aborto. A maioria das pessoas na sociedade, se elas puderem olhar para a gente, olho no olho, vão dizer: esse tema é muito complexo. Não dá para você ser 8 ou 80, porque tem sim ali a vida de uma mulher. E a partir de algum momento sobre o qual a gente pode discordar, existe uma outra vida sendo gestada. Tanto é, assim, só para explicitar a complexidade ética que a gente enfrenta, acho que quase ninguém defenderia em público que uma mulher de 9 meses pudesse abortar. Da mesma forma que eu vi pessoas da minha igreja tendo muita dificuldade de defender que aquela menina que foi estuprada tem que ser presa e tem que ser mais punida do que o estuprador. Então, me parece que se a gente sai desse ambiente de rede social, que é super polarizado, que é super violento e que é feito para não dar certo, as pessoas vão dizer: é complexo, não dá para fazer um julgamento de forma tão irrestrita. E eu vou mais além. É muito sofrido, é sofrido para a mulher que está passando por aquilo, é sofrido para quem, assim como eu, entende que a gente está falando de 2 vidas a partir de determinado momento. O
que não dá, como a Ava trouxe, é para que um debate tão complexo e que envolve a nós mulheres de forma mais direta seja feito em 24 segundos, majoritariamente por homens, de uma forma extremamente violenta e ignorante. Tem que debater, tem que discutir. É o tema mais difícil para mim. O que eu defendo é que a gente tem que fazer essa conversa. E é olhando no olho, não é na rede social e só homem interessado em voto. Para terminar, muita gente diz que eu sou uma das pessoas mais atacadas do Brasil, né? Eu vivo campanhas permanentes de desinformação, recebo ameaças, a minha filha também. E uma das coisas que mais me dói é não ver a violência acabar em mim, né? Ver aquilo que a Benê, que tu relatava da Benê te dizer, sabe, Ava? Nossa, passa o tempo, eu vivi e do ponto de vista prático, as que vieram depois seguem vivendo. Ou seja, vocês também são alvos dessas campanhas, né? Campanhas que são mobilizadas por esses algoritmos, a Tabata traz a radicalidade deles e a maneira como esse negócio é lucrativo. A série Adolescência trouxe isso, as mulheres estavam falando há muito tempo, mas a série trouxe, né, para o grande público o debate sobre a misoginia nas redes, a organização dos grupos de ódio às mulheres. Quando vocês, e a gente sempre fala, né, nós mulheres sempre falamos, quando uma mulher entra na política, ela muda, mas as mulheres podem mudar a política. Vocês são duas mulheres muito jovens, que têm muito destaque, que têm opiniões muito firmes, que articulam as suas convicções. Se eu fosse perguntar para vocês, a pergunta mais simples e mais complexa de todas, né? No que a política mudou vocês e como vocês querem que a política seja mudada pela participação de vocês? Tabata, começa? Começo. Manu, a política mudou muitas coisas em mim, mas eu acho que todas elas são mais para fora do que para dentro. O que eu quero dizer? Eu sou mais eu ia falar mais caceteira, mas falaram para usar mais essa palavra. Eu sou muito mais dura hoje do que eu era antigamente. Eu sou muito mais dura mesmo, firme no enfrentamento. Eu tenho muito mais casca, eu sou muito mais sarcástica, porque eu tô há 7 anos sendo xingada, ameaçada, atacada, vítima de fake news, recebendo cartas dizendo que eu vou ser estuprada, e telefonemas, e por aí vai. E é sempre uma discordância usada como desculpa, mas o meu grande crime é ser uma mulher jovem que se posiciona de forma independente. Então, se você também não aprende a fazer piada, a responder rápido, a fazer com que a pessoa se arrependa de ter lhe atacado, foi meu mecanismo de defesa, em resumo. Mas eu também fui alterada, acho que de uma forma positiva, que eu sou muito esperançosa com o nosso Brasil e até com a política brasileira. É o que pode parecer uma grande loucura hoje em dia, porque eu estou no meu 2º mandato de deputada federal e apesar de tudo que eu já enfrentei, eu não perdi nenhum dos meus valores, eu não perdi a minha fé, eu não perdi a minha esperança, pelo contrário. Quando eu aprovei o pé de meia, todo mundo dizia que seria uma loucura aprovar o pé de meia. A gente começou essa batalha no governo Bolsonaro. E aí você vê, com todo o apoio do governo Lula, que tem 4 milhões de jovens recebendo uma coisa que seria inimaginável quando eu estava no ensino médio. Uma poupança para você estudar, para você se bancar na faculdade, para você sonhar. Aí você olha para um negócio desse e fala, não vou ter esperança? Eu não vou achar que vale a pena? Eu não vou acreditar que eu tenho que estar aqui? Então, a casca fica mais grossa, mas eu acho que tudo que nos move, que é o sonho, a esperança, o idealismo, os valores, eles ficam mais firmes. Então, a gente tem que dar uns tapa... eu não sou de agredir ninguém, né? Dado que eu participei de uma eleição que voa cadeirada e carteiras e coisas que... Socos, deixar isso muito claro. Mas tem que ser mais dura mesmo. Eu não tenho opção de não ser dura. Eu sou baixinha, eu tenho a voz mansa, eu tenho cara de menina. Se eu não for caceteira, não vou me respeitar. Mas a minha paixão por essas causas, a minha crença de que vale a pena, só aumentaram nos últimos anos. Obrigada, Tabata. Foi uma alegria conversar contigo. Ava? Meninas, a política, sem dúvida, me recrudesceu muito, me deixou mais safa também, mais habilidosa para construir consensos urgentes. Então, Manu citou aqui a nossa lei de leitos separados, o prefeito vetou e eu consegui rejeitar o veto,
com votos no painel eletrônico, vocês sabem o tanto que isso é difícil, todos os vereadores, de todos os partidos, PT, PL, não sei o que, votando para rejeitar, com o prefeito ligando para os vereadores da base, e eles falavam assim, é muito difícil dizer não para ela, porque eu fui construindo pontes com todos. Eu achei muito lindo que a Tabata falou sobre o sobrenome dela, porque hoje eu tenho pelo menos um projeto de cada vereador que eu assino junto. Uma área, eu cavuquei, achei um negócio que eles fazem direitinho, porque todo mundo tem pelo menos um trem que presta. Então, a política me forçou a sair do meu lugar, de estar sempre com as pessoas mais parecidas comigo, e isso foi muito legal, porque hoje eu tenho a dimensão de que, como diz o Sérgio Sampaio, as pessoas são os lindos problemas, então a gente vai conseguindo também se conectar com elas. E é muito incrível observar uma geração de meninas se inspirando nessa atuação, e vocês fizeram isso. Manu nos inspirou, né, Tabata? E a gente está inspirando outras meninas que falam pra gente, olha, eu vou entrar na política por sua causa. Um dia uma mãe chegou em mim, e eu fiquei até preocupada, que ela falou, minha filha vai fazer ciências sociais por sua causa. Meu Deus, cara. A minha mãe pensando, tadinha dessa menina, vai fazer ciências sociais, aí ela vai fazer na vida dos outros, fazer um negócio desse. Aí a menina vai fazer ciências sociais, outras falando, eu vou ser candidata, falando de mim na redação de português. A redação era sobre mulheres incríveis, ela me citou como exemplo. Essas coisas mostram que as pessoas olham para esses lugares onde a gente chegou, que eram programados para que a gente não chegasse, e começam a pensar, poxa, então tem jeito de hackear esse sistema, tem jeito de abrir uma brecha, tem jeito da gente chegar lá, por mais que tantas evidências digam que não, os nossos corpos, as nossas mentes, as nossas jornadas são a evidência do contrário, de que a gente se organizando, a gente pode desorganizar, como diz o Chico Sainz, para que pessoas como nós ocupem esses lugares que devem nos pertencer. Então, há um tanto de dor, um tanto de dureza, mas muita esperança de dias melhores. Uma alegria muito grande conversar com vocês. Obrigada pela participação. Até breve, obrigada, garotas. gente. Um beijo. Beijo. Eu sou Manuela Dávila e o Ela Pode é um podcast do Instituto Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Direção e roteiro, Carol Pires. Edição e sonorização, Eduardo Gomes. Produção de Gai Ledo e Luísa Fritzen. Estratégia de comunicação, Marina Lopes Correia. Produção executiva, Ana Caroline Andes, do Instituto Se Fosse Você. Siga o nosso feed para receber notificações sobre novos episódios e nos ajude indicando essa entrevista. Até a próxima!